Olá, aqui é a doutora Marina Bond e hoje nós vamos falar sobre os 9 principais fatores de risco para infarto. Vamos começar pelo tabagismo. A gente sabe que o tabagismo é muito ruim para a saúde. Além de aumentar o risco de câncer, aumentar o risco de doença no pulmão, ele também aumenta o risco de infarto. Quanto mais anos você passar fumando e mais cigarros você fumar por dia, pior para o seu coração, para o seu pulmão. Então, vamos tentar combater esse hábito. Segundo item é o colesterol. Colesterol alto também aumenta o risco de doença coronariana. A gente tem o colesterol ruim e o colesterol bom. O colesterol ruim é o LDL colesterol. Se esse LDL colesterol estiver alto, você tem maior risco de desenvolver as placas de gordura nas artérias do coração. O valor do LDL, colesterol ideal para você, varia através do seu risco cardiovascular. Um paciente, por exemplo, que já infartou, tem que ter um LDL colesterol abaixo de 50. Já um paciente que não tem doença nenhuma, é jovem, saudável, faz atividade física e etc., ele pode ter um LDL até 130. Para saber qual é o melhor LDL para você, tem que procurar um médico para ele te falar qual é o seu risco cardiovascular e calcular o valor de LDL adequado para você. O terceiro item importante é o diabetes. O diabetes aumenta também o risco de fazer placa de gordura nas artérias, certo? E quando a pessoa tem o diagnóstico de diabetes, ela precisa ter pelo menos 2 medidas de glicose de jejum acima de 126. Quando ela tem entre 100 e 125, já é um pré-diabetes, mas ainda não é diabetes. E precisa ter pelo menos 2 medidas acima desses valores para a gente considerar que a pessoa tem diabetes, certo? Então, vamos tentar controlar e dosar pelo menos uma vez ao ano o seu exame de sangue para saber se você tem ou não diabetes e fazer prevenção. O quarto item é a pressão alta. A gente sabe que os valores de pressão alta são maior ou igual a 140/90. Se você está tendo pressão constantemente acima desses valores, de 140/90, deve procurar um médico para iniciar medicação e melhorar os seus hábitos para tentar reduzir essa pressão e a gente controlar para evitar também o infarto. O quinto item é a obesidade. A gente sabe que o IMC, o que é IMC? É o índice de massa corpórea. Quando a gente tem esse índice acima de 30, você é considerado obeso. E é importante a gente combater a obesidade porque aumenta o nosso risco cardiovascular. O sexto fator de risco é o sedentarismo. A Organização Mundial da Saúde orienta que a gente faça pelo menos 150 minutos de atividade física por semana para a gente ser considerado saudável. Você já fez sua atividade física hoje? Vamos fazer 30 minutinhos 5 vezes, já conseguimos chegar nos 150 minutos. Não vamos deixar de praticar atividade física. Bom, esses 6 fatores de risco que eu falei para vocês hoje são os fatores que são modificáveis, ou seja, a gente consegue controlar eles e evitar que eles ocorram e assim a gente evita o infarto. Agora, eu vou falar dos 3 últimos fatores de risco principais para o infarto e esses, infelizmente, a gente não consegue mudar. Vamos lá. O primeiro deles é a idade avançada. A gente sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, mais idoso a gente vai ficando, maior o risco da gente ter doenças no coração. Então, a gente tem que se cuidar ainda mais quanto mais velho a gente for ficando. O segundo fator de risco que não é modificável é a história familiar. Infelizmente, a gente também não consegue mudar a nossa história dos nossos pais, dos nossos avós, mas o importante para o infarto é que em parentes de primeiro grau, se você teve algum caso de infarto em homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos, você é considerado um paciente com maior risco de vir a ter infarto também. Então, se você tem esse histórico, não deixe de procurar um cardiologista. Por fim, o último fator de risco principal para infarto é o sexo masculino.
os homens infartam mais que as mulheres. Isso ocorre porque o estrogênio, o hormônio feminino, protege as mulheres. Depois da menopausa, a mulher também tem um risco maior de ter infarto. Mas os homens ainda seguem sendo os principais acometidos pelo infarto. Então, em resumo, vamos nos cuidar, vamos tentar combater os fatores de risco, principalmente os modificáveis, para a gente evitar o infarto. Um grande beijo e até o próximo vídeo.